Olá, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 27 de agosto de 2021, eu acabei de ver um vídeo no canal do Carlos Alberto Sanches que me arrebatou. Inclusive, você tem que ver esse vídeo primeiro. Vai lá no canal dele, chama-se O Espelho Envenenou a Alma Humana. É curtíssimo, menos de 3 minutos. Ele pegou um poema de Fernando Pessoa e fez uma edição. Ou pelo menos leiam o poema, porque a edição que ele fez está muito boa. Aliás, recomendo, inscrevam-se no canal do Carlos Alberto Sanches, é excelente. Mas bem, esse vídeo, engraçado que eu nunca tinha ouvido falar desse poema, mas essa ideia me capturou. Então, vai lá, assiste esse vídeo, se inscreve lá no canal dele, depois volta aqui, porque senão não tem muito o que a gente conversar. Pode ir lá. Ok, agora que você foi, já voltou, beleza, então vamos conversar sobre esse assunto interessantíssimo. Eu te juro que eu já tinha feito alguns insights parecidos, mas dessa forma eu nunca tinha imaginado. A gente está muito acostumado a pensar tecnologias como coisas recentes, né? Como se tecnologia tudo fosse telecomunicações, fosse internet, fosse essas coisas mais do último século. Às vezes não prestando atenção que nós convivemos com tecnologias há milhares de anos, as mais diversas possíveis. Que imprensa é tecnologia, não telégrafo, que luz de velas, impressão de papiros, essas coisas antigas, todos são tecnológicos em vários sentidos. E o espelho não é diferente. Os espelhos, como nós entendemos hoje, eles são um pouco mais recentes, né? Sei lá, do século XV ou XIV, alguma coisa nesse sentido. Acho que foram criados na Itália. Mas superfícies reflexivas, em geral, que cumpriam esse papel de espelho, já são usados há milhares de anos. Desde que surgiu metalurgia minimamente avançada, já tinha superfícies onde as pessoas podiam se observar, nem que fossem espelhos de bronze, assim. Então isso tem pelo menos 2, 3 mil anos, aí fácil. Claro que há uma diferença qualitativa significativa para esses espelhos mais recentes, mas de qualquer modo, essa possibilidade das pessoas se contemplarem no espelho é mais antiga. Mas nesse poema do Fernando Pessoa, isso é muito interessante, porque ele deixa claro que antes disso, a única possibilidade das pessoas verem o próprio reflexo era em água, né? E num lago. E necessariamente ele tinha que se curvar, se abaixar, olhar para baixo. Não desenvolve muito isso no seu breve poema, no seu breve texto, mas as implicações disso são fascinantes, porque de uma certa forma, para você contemplar a si próprio, você tem que ter uma atitude meio que, ao mesmo tempo, reverencial, se curvar, mas ao mesmo tempo você observar, olhando para baixo, é como se fosse uma atitude de humildade. Você está vendo aquilo que está lá embaixo, você está lá embaixo. Então é uma oposição total a você, por exemplo, olhar para o divino, ir para cima, onde não havia como ver nada parecido com o seu reflexo, você veria outras coisas completamente diferentes. Então, simbolicamente, que eu interpreto que isso pode passar essa ideia de que você olhar para si próprio é uma espécie de ato de humildade, um ato de redução do ego, onde você assume que você está embaixo, você está, de uma certa forma, ali preso à terra, preso naquela superfície aquática também. Então tem esses elementos interessantíssimos que quando você observa, por exemplo, a Gênese, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, de uma certa forma você tem a reflexão, é como se Deus se contemplasse no caos primordial. Então isso tem umas implicações muito curiosas, porque a partir do momento que você passa a poder contemplar a si mesmo na horizontal, esse elemento da prostração, esse elemento de você ter uma redução do seu ego, do ato de humildade, é eliminado. Então você passa a se contemplar no seu mesmo nível. E daí a gente poderia até fazer uma reflexão mais ousada, ver o que significa exatamente um espelho no teto, né? Coisa de motel, mas é uma coisa curiosa, né? Pensar mais sobre isso depois. Mas o caso aqui é porque eu queria fazer uma ligação com aquele meu vídeo das vampiras feministas lésbicas, onde eu comento brevemente esse mito literário bizarro de que o vampiro não reflete no espelho. E eu expliquei muito rapidamente que, na verdade, essa ideia está associada ao fato de que tem aquela noção de que o vampiro era um ser que tinha uma conexão com o maligno e ele, de uma certa forma, não tinha alma, ele perdia sua alma. E como tinha uma noção curiosa de que o espelho, de uma certa forma, refletia a alma da pessoa, ou que permitia você contemplar sua alma através dos olhos, afinal os olhos seriam os espelhos da alma. Então, de uma certa forma, o vampiro não poderia se ver no espelho porque ele não tem alma. E a crítica que eu faço ali é mais na ambientação
física dessas concepções de vampiros quando você tenta trazê-las para mais próximo da realidade, que é uma coisa que a maioria das produções cinematográficas e literárias tenta fazer atualmente, dando ao mito dos vampiros um grau de verossimilhança, tentando às vezes explicá-los por meio de algum tipo de alteração fisiológica, às vezes um vírus que faz transformações na pessoa, que deixa ela extremamente anêmica, em algum sentido extremamente vulnerável à luz do sol, mas que, por outro lado, dá algumas compensações que tornam ela fisicamente mais forte, mais longeva, e todas essas concepções. E quando você tenta fazer essa cientificação do mito do vampiro, como, por exemplo, eu acho que quem faz isso melhor é o filme Blade, a série ou o Underworld. Quando você tenta fazer isso, não dá para você manter uma coisa fisicamente totalmente absurda, como o fato de você não refletir em espelhos. Então a única forma de você interpretar isso é simbolicamente. Da mesma forma como são simbólicas a ideia de que o vampiro ele é queimado por uma cruz, ou por água benta, ou demais símbolos religiosos. Tem essa conexão originária que, em geral, os mitos revisitados dos vampiros da atualidade tentam se afastar. Embora nem sempre. Alguns tentam ficar nesse meio termo, como por exemplo na série Buffy, Caça-Vampiros, que ela tenta ao mesmo tempo que dar uma modernizada, introduzir alguns elementos um pouco mais científicos, mas ela mantém todos esses mitos antigos que não fazem o menor sentido, mas dependendo do modo como você constrói o universo, fica poeticamente, simbolicamente interessante. Então, para superar logo essa parte, o grau de absurdo de uma criatura física, se a gente supõe que o vampiro é um ser físico, ele tá lá, ele tem um corpo, ele pode ter lá um ou outro superpoder, mas ainda aí sim é um ser físico. Essa ideia de que ele não reveste no espelho, você pensa um pouco, né? Pensa a roupa. Se eu sou um vampiro, tento me refletir, é só o meu corpo, mas não a roupa. Mas normalmente eles desaparecem com roupa e tudo. Por quê? Porque então a roupa encosta no corpo e fica numa espécie de aura de proteção que esconde a roupa. Mas não. Então, de repente, se ele tira o casaco, a roupa aparece do nada. E como é que fica a distribuição de iluminação local? Sem contar o fato de que é absolutamente impossível um ser que não refletisse no espelho passar desapercebido num mundo repleto de espelhos. Porque houve uma época que o mundo tinha poucos espelhos. De repente, você podia, numa época antiga, você podia passar grande parte da sua vida sem ver um espelho. Então, nesse caso, um vampiro poderia passar desapercebido, apesar de ter essa propriedade. Mas hoje, como é que você andaria num shopping, meu Deus? É impossível. Como é que você estaria num carro? Não só o espelho, mas tem vidros para tudo quanto é lado. E aí, no caso, ele também não seria captado por câmeras, fotografias, essas coisas todas. É o que eu estou colocando aqui, é impossível haver coexistência dessa visão mais materialista, mais cientificizada dessa mitologia e esses elementos simbólicos primordiais que estão associados a essas questões. E a recomendação que eu faço para quem quer escrever sobre vampiros: não tem jeito de justificar racionalmente essa ideia de não refletir no espelho. Isso é impossível. Você teria que fazer uma alteração extremamente radical na estruturação, na ambientação, nas concepções que você tem. Uma que, por exemplo, eu próprio utilizo nas Quatro Damas do Apocalipse, é que, na realidade, algumas dessas entidades, não os vampiros, eles de fato não são realmente físicas, eles são, de certa forma, projeções mentais, né? Que as pessoas só veem com a mente. Não adianta você meter uma câmera que não vai filmar, mas a sua mente é capaz de ver. Aí, nesse caso, sim, ela não refletiria no espelho. A entidade está aparecendo por trás, tem o espelho dela, não reflete, mas se você olhar diretamente para ela, não são os seus olhos que veem, mas alguma propriedade da sua consciência que consegue perceber aquela coisa. É um pressuposto claramente que se associa com essa visão dualista, espiritualista, embora, claro, que eu tente fazer uma racionalização para tornar isso mais plausível. Mas, no ponto de vista físico, não faz, é absolutamente impossível você justificar como que uma criatura não refletiria no espelho, apesar de ser física. Eu entraria naquela questão da invisibilidade, como é que você conceberia a questão da invisibilidade. Eu tenho um vasto texto onde eu explico detalhadamente essa questão da invisibilidade, por que ela num certo sentido, pode ser plausível, pode ser racionalizável, mas em outros aspectos ela é absurda também, porque a consequência imediata de você ser invisível é que você seria cego. Da mesma forma que as pessoas não te veriam, você não conseguiria ver nada do lado de fora. Isso está detalhadamente explicado nesse texto, invisibilidade. Aí você acrescentar uma situação onde você é visível normalmente, mas não para o espelho, é mais bizarro ainda. Mas, bom, vamos deixar essa parte de lado, porque as coisas mais interessantes que eu queria acrescentar aqui são outros elementos reflexivos, com perdão do trocadilho, com essa questão do espelho. Note que
Houve uma época em que isso era mais impressionante, e não é preciso ir muito longe, basta você observar a reação de pessoas que nunca tiveram contato com esta tecnologia. Vejamos o caso dos nossos índios no descobrimento, como que eles ficavam fascinados por espelhos e como estavam dispostos a trocar quase qualquer coisa por esses apetrechos que basicamente te permitem essa contemplação de si mesmo de uma forma assim totalmente que altera radicalmente a sua percepção de realidade. Lembrando dessa questão, você sai da ideia de só poder contemplar a si mesmo de uma forma precária, porque normalmente os lagos, por mais paradinhos, por mais reflexivos que sejam, nunca vão ter a qualidade de um espelho bom, e você sai dessa situação e passa para um objeto até portátil, que você pode carregar a qualquer lugar onde você vê a si próprio e vê outras coisas, e reflete a luz também, tem outras utilidades, o modo como você pode utilizar o espelho para rebater a luz solar é também bastante interessante. Então isso tudo tem um impacto formidável perante pessoas que nunca coexistiram com essa tecnologia. Lembrando que é o caso da maioria das pessoas que já existiram. Se a estimativa de que aproximadamente pode-se dizer que existiram pelo menos 100 bilhões de pessoas ao longo da história, desde que nós entendemos essa espécie humana como tal, como esse Homo sapiens sapiens, com essas propriedades mais ou menos aproximadas que nós consideramos hoje, ou seja, que nós poderíamos pegar um exemplar dessa espécie lá de 10 mil anos atrás, trazer ele bebê e dar uma educação para ele, ele responderia basicamente de forma não muito diferente das pessoas de hoje, ou seja, sendo a mesma espécie. Se nós podemos entender que são mais ou menos 100 bilhões de pessoas que existiram, a maioria nunca viu espelhos na vida. Fato. Observando que atualmente nós estamos indo para 8 bilhões de habitantes, né? Então nós vamos pegar a reta final do século XX, ou até no começo do século XIX, você vai pegar um quadro de 10 a 15 bilhões de pessoas. Se você pegar esses mais modernos, após o surgimento desses espelhos mais sofisticados, deve dar uns 20, 30 bilhões no máximo. De fato, é bem menos da metade. Os impactos dessa percepção são verdadeiramente merecem umas reflexões mais profundas, que como eu estou fazendo esse vídeo muito de improviso, assim, não tem como fazer aqui, mas vamos observar algumas coisas curiosas. Por exemplo, quem já ouviu falar na condição de eisoptrofobia? Eisoptrofobia é a condição clínica psicológica documentada de medo, de aversão a espelhos, que algumas pessoas têm, inclusive hoje. Eu cheguei a ter uma situação aqui na família onde tive uma criança que durante um determinado tempo não gostava de espelho de jeito nenhum. Não é uma condição tão rara, que provavelmente ela só é mais rara hoje porque os espelhos estão tão largamente disseminados que se torna muito difícil você viver com essa condição, e você então frequentemente as pessoas que mesmo tenham ela em algum grau menor são obrigadas a superá-la, como foi o caso familiar que eu citei. Mas numa sociedade isso já não é, os espelhos já são bem mais raros, essas condições poderiam ser mais fortemente presentes, e pessoas têm uma aversão maior a espelhos. Isso se associa, claro, a uma série de vieses sobrenaturais, com a ideia de que você está contemplando algo além da sua própria imagem. Essa dificuldade, às vezes, de você ver a si próprio. Quer ver uma coisa análoga que existe hoje, que está sendo menos comum também, porque as pessoas cada vez mais estão se filmando, se gravando e ouvindo a sua própria voz. Mas é extremamente frequente quando uma pessoa ouve a sua voz gravada pela primeira vez, que ela tenha um choque, porque ela ouve uma coisa muito diferente da qual ela está acostumada. Eu passei por isso. Primeira vez que eu ouvi a minha própria voz, eu achei horrível. Aliás, a maioria das pessoas acha. A gente não está muito acostumado com isso. Hoje, claro, logo depois se acostuma, não tem mais como você manter esse estranhamento por muito tempo. Mas essa condição, que ainda é uma experiência relativamente comum para pessoas, ou cada vez menos comum, porque estão sendo cada vez mais filmados, cada vez mais gravados, né, na sua voz, desde a mais tenra infância, o pessoal há mais tempo passou por isso. Eu sou do tempo que as primeiras gravações minhas são de Super 8, né? Nem áudio tinha, era só a imagem. Demorou para começar a ter gravação em fita cassete, ou em videocassete, e poucas pessoas gastavam muito das suas fitas VHS para gravar a si próprias. Sou de uma geração que passou um pouco por esse estranhamento de ouvir a própria voz numa gravação. Então isso é análogo a esse estranhamento de ver o próprio reflexo no espelho, que a maioria das pessoas que viveu ao longo da história deve ter experimentado, diferente de nós que estamos acostumados a nos ver no espelho desde pequenos. E mesmo assim, às vezes alguns ainda têm um pouco dessa aversão. Existem pessoas que, mesmo adultas, que têm essa
enorme aversão a espelhos. Isso pode também estar ligeiramente associado a essa mitologia dos vampiros também. No livro do Richard Matheson, o Eu Sou a Lenda, no original, ele lida com essa ideia de uma epidemia de vampiros, né? Os vampiros são bem parecidos com os vampiros tradicionais, mas eles não têm essa de não refletir no espelho. Eles têm uma aversão à própria imagem no espelho. Isso também é explorado parcialmente em algumas outras mitologias vampirescas, né? Mas note bem, isso está associado, tem essas superstições também de que quebrar o espelho dá azar. Eu lembro de um filme, vou jogar ele aqui, na década de 60 ou 70, muito interessante, onde se faz a descoberta de uma antiterra. O que é uma antiterra? É um planeta do lado absolutamente oposto ao Sol, que por ter uma órbita espelhada e simétrica da Terra, ele nunca foi visível para nós, porque está sempre do outro lado do Sol. Aí fazem uma expedição para visitar esse planeta e depois descobre que lá é um mundo espelhado, né? Simplesmente. E já vi também nas obras antigas a ideia de que existe uma dimensão por trás dos espelhos, onde você pode entrar no espelho, atravessar e ir para esse outro mundo. Isso é bastante explorado naquela série Once Upon a Time, uma série de 7 temporadas que faz releituras de contos de fadas, que aliás eu recomendo muito. É impressionantemente a série mais pró-família que eu já vi na minha vida. É um negócio incrível, é destoante de tudo que a gente costuma ver. É uma afirmação dos valores familiares do modo assim que chega a ser chocante para quem está acostumado nesse processo de desconstrução da família, embora no começo não pareça. No começo parece uma história assim, reunindo elementos mais arbitrários, mas à medida que ela vai se desenvolvendo, você vai entendendo que tudo é sobre essa questão da família. Então nessa série tem muito essa questão do espelho meu, espelho enfeitiçado, que tem essa relação com esse mundo, essa outra dimensão. Ou seja, tem muitas mitologias, muitas coisas curiosas sobre espelhos. Nós temos também relatos muito claros de tribos indígenas que não exatamente com espelhos, mas elas ficavam horrorizadas com a ideia de serem fotografadas. Existem casos de tribos que receberam determinados exploradores, se deixaram fotografar, porque aquelas fotografias que demoram muito tempo para revelar, né, então você não sabia o que estava acontecendo. Quando as fotos foram reveladas, eles viram. Há relatos dessas tribos matar os visitantes todos, porque achavam que, de uma certa forma, aquela fotografia capturava a alma delas, as aprisionavam em uma foto. Tem um episódio de Além da Imaginação que é interessantíssimo, que ele é baseado nisso. E é uma história que conta essa história, e tem lá um local onde alguém falecido lá que tinha guardado essas fotografias, guardava essas fotos com algum cuidado lá, e de repente, em algum momento, os índios saem das fotografias e passam a atacar as pessoas, e até que ele descobre que a única forma de você conseguir confrontá-los é fotografar eles desaparecem e voltam para a foto. Muito interessante esse episódio, vou mostrar ele aqui também. Então tem muitas coisas interessantes, muitas simbologias relevantes que você pode explorar nessa questão dos espelhos, que para a gente que já estamos tão acostumados com eles, estamos acostumados até com essa ideia de gravação, pode não parecer mais tão instigantes, mas quando a gente para pensar do ponto de vista mais antigo, retoma essa ideia lá do Fernando Pessoa, como que os espelhos corromperam de uma certa forma essa percepção. Você envenenou a alma humana, você permitiu a contemplação de si próprio, sobretudo você dá um upgrade violentíssimo nas questões da vaidade, você poder ficar se observando, se embelezando, coisas que antes eram feitas por outras pessoas, né? Claro que você tem uma certa noção do seu próprio corpo, mas isso é absolutamente impossível de ter do mesmo nível do que você se olhar no espelho e poder fazer intervenções, se observar. O impacto psicológico disso é verdadeiramente impressionante quando a gente para pensar, mas é aquele caso, estamos tão acostumados com determinadas tecnologias que já não refletimos mais no impacto que elas têm e no quanto elas nos transformaram. Nós já somos seres pós-humanos, no certo sentido, porque nós convivemos com uma série de elementos, não só esse do espelho, a ideia da telecomunicação, uma violação total do senso de realidade das maiores das pessoas que já existiram. Como é que você pode falar, de repente, com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo? Como é que você pode enviar imagens para cá e receber? Até mesmo a ideia de você registrar coisas em livros, você ter lá um objeto que você pode pegar e ver as coisas que pessoas disseram no passado. Tudo isso para a gente é tão banal, mas isso nem sempre foi banal. Então pense bem isso com relação às futuras tecnologias. Nós estamos vendo coisas surgindo dia a dia e ficamos frequentemente aterrorizados e com razão a esse respeito. Porque
apesar de nós sabermos que nós vamos nos adaptar de um modo ou de outro, apesar de ter sempre aquela ameaça que uma tecnologia pode ser disruptiva demais ao ponto de ameaçar a própria existência humana, mas o fato é que, em geral, a gente se adapta. Mas esse medo é compreensível porque, de uma certa forma, uma coisa se perde. A gente se transforma de um modo, a gente perde uma percepção de realidade, a gente é mudado de uma determinada forma, e é claro, depois que a gente já mudou, a gente não tem consciência disso. Então hoje nós não temos consciência, hoje nós não vivemos nesse mundo. Mas imagina que é uma pessoa numa condição totalmente diferente, imaginar um mundo onde haveria espelhos por toda parte, todo mundo poderia se ver o tempo todo, com qualquer outra coisa mais impactante, como a iluminação artificial, que viola a sacralidade do dia e da noite, que às vezes tornam as noites mais claras do que os dias, coisas que violam o senso de ordem natural por meio da intervenção tecnológica. Nós estamos totalmente acostumados com essas coisas que quando nós já nascemos, mas isso nos torna muito diferentes daqueles antigos que viveram em condições diferenciadas. E quando nós temos medo do futuro, nesse sentido, em grande parte é porque nós sabemos que parte de nós mesmos vai morrer nesse novo mundo, que vai estar adaptado a outras tecnologias ainda mais avançadas, mais sofisticadas, ainda mais disruptivas na natureza humana, e que essas gerações futuras não irão sentir falta, mas que a nós causam uma certa perturbação em imaginar que essas pessoas do futuro serão diferentes, serão transformadas, serão mudadas de um modo que para nós ainda é difícil apreender. Não estou necessariamente fazendo uma defesa desse modo de ser antigo, não é exatamente esse o ponto, embora pode ser também, nada contra, mas instigando uma reflexão, com o perdão do trocadilho, a respeito dessa evolução tecnológica e o modo como ela vai alterando nossa percepção de mundo, alterando a nossa natureza, como vai nos tornando pós-humanos, em sentidos que podem ser benéficos, mas em outros que claramente também são maléficos. É curioso que eu estou me gravando aqui nesse celular e por algum motivo eu estou sim me vendo no espelho, porque ele reflete a minha imagem. Aliás, eu não sei exatamente por que isso acontece, porque no meu celular anterior não acontecia. Pode observar que os meus vídeos, inclusive quando eu estou no carro, ele está invertido, está parecendo que eu estou na Inglaterra. Mas é porque eu tenho que inverter deliberadamente, eu tenho que chegar no editor e mandar inverter a imagem. Mas normalmente não me importo, né? Então às vezes dá essa confusão. Volta e meia tem alguém me perguntando se eu estou num país de mão inglesa, né? Mas, veja só, para não me alongar mais, eu queria tocar nesse assunto dessa questão dos espelhos, essa questão dos vampiros, essa parte simbólica, assim, o modo como você interpreta isso, todo esse impacto, esse desenvolvimento de tecnologias que às vezes a gente pensa que é uma coisa que está no futuro, mas é uma coisa que frequentemente já aconteceu com tecnologias que já estão consolidadas há séculos, há milênios, e os quais a gente já perdeu totalmente qualquer tipo de estranhamento, onde está totalmente inserido nessas tecnologias sem se dar conta do quanto elas foram capazes de impactar a humanidade ao longo das gerações. Inclusive, fica até o convite aí para o Carlos Alberto Sanches, se quiser fazer uma reflexão sobre isso, é um dos temas que eu gostaria de explorar, né? Essa questão dos espelhos, de refletir a nossa imagem, que sentido eles envenenaram nossa alma, ou talvez também apenas tenham revelado coisas que nós não gostaríamos de ver, que talvez não devêssemos ver, pelo menos não dessa forma, ou como que eles nos permitem também algum grau de um conhecimento de si mesmo maior, afinal você observar suas feições, você se gravar num vídeo, ver falando como se você estivesse vendo uma outra pessoa, o quanto que isso impacta o seu modo de compreender a si mesmo, essa visão translocal, como se estivesse vendo a si mesmo de uma outra forma, para um ser que cognitivamente não foi criado para ver a si próprio. Se a gente for pensar, ainda é assim, a nossa mente, o nosso eu, a nossa essência, ela a tudo vê, a tudo assim, que está à sua volta, mas a ela não é dada a ver a si própria. A mente não consegue ver a si própria. É o sentido aquele sentido que os antigos, especialmente Santo Agostinho, falam daquele que é o sexto sentido, que lê os outros sentidos, ele não tem como perceber a si próprio. É o olho que tudo vê, menos a si. Até porque um reflexo de si não é você, de fato. E a ideia do espelho nos permite esta analogia. Mas quando a gente joga isso para um nível mais profundo, nessa questão interior, isso já fica mais hermético, mais difícil de se interpretar. Mas chega, eu me alonguei muito. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de agosto de 2021. Vou gravar uma live agora mais tarde. E muito obrigado por sua atenção. E reflita sobre este assunto. Se olhe no espelho.